glória é de Deus. Eu quero apresentar o seu irmão ali, está conosco, mais uma vez, com a nossa alegria. Irmãos, quero falar com ele, dizemos, meus irmãos, nós teremos o próximo batismo, ou melhor, a próxima ceia, o batismo, e quinta-feira agora começa a história do batismo. Onde estão os dirigentes de comunicação? Quinta-feira começa a história do batismo e os inscritos vão lá para fazer a escola, o batismo será no dia, beleza? Que dia que é para fazer? Que dia que é para fazer? Então vamos nos esforçar para trazer o João para fazer e vai ser uma bênção. Amém? Meus irmãos, a vez que o pastor André estava aqui, ele não estava. E hoje eu estou e quero ministrar nessa noite. Eu tenho certeza que ele está com a mensagem de Deus aí para os nossos corações. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus aí? Amém. Nós estamos simultaneamente realizando ali a caminhada, maratona para o céu. Maratona para o céu, os adolescentes estão uma bênção. Terça-feira passada, eu não estive ali, mas nós tiveram muitos adolescentes. Isso é muito importante envolver os nossos adolescentes. Eu vou lá só para dar uma palavrinha com eles lá, retornando. Enquanto isso, nós vamos estar aqui ouvindo o pastor Movaria, a palavra de Deus aos nossos corações. Responsabilidade, sempre foi, mas falar assim diante de vocês, a responsabilidade é maior ainda. E hoje eu estava estudando a Bíblia. Não gosto de perder tempo, eu gosto de aproveitar o meu tempo. Eu estava estudando a Bíblia. Há uns tempos atrás, eu vi alguém fez uma brincadeira em um versículo da Bíblia. Nada contra a brincadeira, é cristão. E eu vi aquilo, falei, Deus podia me dar uma palavra neste texto, né? Aproveitando, eu achei interessante. O versículo, a hora que eu citar ele, vocês vão lembrar. Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículo 53. Aí o irmão aí pode colocar o texto lá, ele é bem pequeno. Se você colocar aí a versão corrigida, é melhor. Tem uma versão que diz terminada a reunião, mas a versão corrigida diz só como está mesmo escrito: e cada um foi para a sua casa. Esse é o versículo. E eu fiquei assim, com aquele negócio na cabeça, querendo que Deus me desse alguma coisa neste texto, né? E essas brincadeiras, elas existem
E não foi só uma vez que eu vi, você já deve ter visto também, né? E cada um foi para a sua casa. Aí esse versículo, na verdade, o verso 1 do capítulo 8 é a sequência dele. Esse texto é um texto muito bonito, muito importante. Mas eu quero só me ater neste texto. E cada um foi para a sua casa. Refletindo aqui um pouco sobre o que é casa para você, o que é casa para mim, o que é casa para você. Quando esse texto aqui diz, e cada um foi para a sua casa, o que te vem à mente? Casa. Vem a casa, as quatro paredes, os móveis, a mobília, ou vem outra coisa, o aconchego. Eu quero me ater aqui nesse texto, olhando e acreditando que casa para você, para nós, seja muito mais do que o móvel, o imóvel, as quatro paredes, mas o aconchego, o lar. Então aqui, este texto fala de uma reunião em que Jesus estava com seus discípulos. Terminada a reunião, cada um foi para a sua casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas eu só quero aqui pensar uma coisa, quero que você pense comigo. Vamos pensar. O culto vai terminar. No máximo 9h15, 9h30, eu creio que termina o culto. Aí no seu coração assim, você pensar agora, terminar o culto, eu vou voltar para casa. Esse pensamento te traz prazer, alegria, satisfação, ou te dá tristeza, ou te dá angústia? Ou te dá uma vontade assim de ir para outro lugar? Mas, terminar o culto, você tem que ir para casa. E aí, o que eu quero que nós refletimos é aqui, ó. Casa, lar, aconchego, é o último reduto, o último lugar que o cidadão deve contrariar, deixar tristeza, deixar tipo assim, tem até um ditado. Vocês já ouviram alguém dizer assim: odeio segunda-feira, não gosto de segunda-feira? Quando fala na segunda-feira, né, até usa os termos, cara de segunda-feira. Quem não gosta da segunda-feira é porque não está bem no emprego, não está bem no serviço. Pense comigo. E tem gente que não gosta do final de semana. Vai assim, ó, vai chegando no final de semana, a maioria das pessoas dá uma alegria, né, dá satisfação, dá prazer. Outros dá angústia, dá tristeza, porque tem que ir para casa. Tem que ficar em casa com os filhos, com a esposa, com o pai e com a mãe. Curtir o sábado, do meio-dia para a tarde, à noite, domingo dia, domingo à noite. Curtir o reduto familiar, que ele magoou, que ele feriu, que ele pisou, que ele fez mal. Por isso que não gosta do final de semana. E também não gosta de ficar sabendo que vai terminar a reunião, que vai terminar o dia de trabalho, vai terminar, porque tem que voltar para casa. Aí, eu estou só assim um pouco ironizando para você refletir comigo, mas eu quero falar de situações que dá prazer, alegria em
lembrar, em pensar, em querer que o dia acabe, que acabe a reunião, para voltar para casa. Situações que te dá vontade, dá até um pouco de ansiedade. Não, vontade de ir para casa, ver os filhos, ver a esposa, no aconchego, em casa, gente. Comece a pensar, mesmo que você não está vivendo bem dentro de casa, mas pense comigo, lembre os dias em que você sentia bem estar dentro de casa, sentar com os filhos, conversar, ouvi-los, brincar. Então a casa é um lugar de prazer. E aí eu estou falando isso e você já está pensando comigo. Tem gente que não gosta de voltar para casa. Agora eu vou mostrar pelo menos 2 personagens da Bíblia que são conhecidos nossos, que estava distante de casa, lembrou da casa e chegou à conclusão de que o lugar que ele estava era bem pior do que a doutrina, o regime, as enjoeiras do pai e da mãe. Lembrou e disse: realmente, eu vou voltar para casa. E o que ele fez? Venceu toda a dificuldade, todo o obstáculo, todas as coisas que poderiam soar contrária. Que cara, você vai chegar de novo lá? O que você fez? Você pisou, agora voltar. Mas ele venceu tudo isso e foi para casa, porque sabia que em casa ele teria de novo aquilo que ele tinha antes. Lembramos de quem? O filho pródigo. Então esse personagem, ele quis voltar para casa e voltou, e quando chegou em casa foi bem recebido. Então, irmãos, esta minha palavra, Deus colocou no meu coração exatamente para essa reflexão sobre a nossa casa, o nosso lar, o nosso aconchego, a nossa família. Sabe, irmão, você viver bem, tratar bem uma pessoa que mora em outra cidade, em outro estado, em outro país, viver bem, querer bem, amar essa pessoa e até dizer bem dele é muito fácil. Agora, nós precisamos de lutar, ter graça de Deus, querer viver bem, tratar bem, falar coisas bonitas e coisas boas para aqueles que estão diante de nós todo dia, que você levanta, o primeiro rosto que você vê, que você cumprimenta, é a sua esposa, os seus filhos, e você às vezes acha tão fácil sorrir lá na rua, fazer um telefonema e dizer palavras bonitas para aquela pessoa que só vê de ano em ano, de mês em mês. É muito fácil. Mas nós precisamos lutar, orar, pedir graça de Deus, abrir mão do orgulho, da vaidade, da prepotência, abrir mão disso, perdoar as palavras mal entendidas, mal faladas, mal interpretadas dentro da nossa casa, porque é ali o meu reduto, é ali o meu lugar. Eu posso andar por onde eu andar, eu vou ser mal recebido lá, alguém vai pisar no meu calo, alguém vai me maltratar, eu vou sentir falta de carinho e de amor. Mas o dia que eu quiser voltar para casa,
Você respira e diz: aqui está ruim, está horrível, mas na minha casa eu vou ter um carinho, eu vou ser bem recebido, eu vou ter um chuveiro para me tomar um banho, ter uma cama para me deitar e dormir, vou ter um prato para alimentar, uma mesa para me sentar, vou ter uma esposa para me olhar nos olhos dela, vou ter um esposo para me olhar nos olhos dele, vou ter um filho para olhar, conversar com ele, trocar ideias, contar as minhas lágrimas, meus sentimentos, a minha dor. É dentro de casa, é dentro de casa, no aconchego do lar e da família. Então, é preciso nós pensar nisso todo dia. Sabe, irmão, aquela hora que você desentende com seu cônjuge dentro de casa, que você desentende. É claro, é óbvio que há os desentendimentos, há os desacertos. Irmão, pense um pouco. O que custa você abrir mão um pouco dessa coisa? Irmão, o que custa você perdoar, fazer de conta, tudo bem? Porque é o seguinte, porque aí tem gente que ainda fala assim: eu não aguento mais, eu vou mudar, eu vou sair dessa casa. Quantos filhos já falaram isso? Sai, vai. Mas um dia você vai querer voltar para casa e vai ter alguém para te esperar, para te abraçar, para te enxugar a lágrima. Não estou falando de filho pródigo, não. Estou falando de você mesmo, irmão, crente, fiel, sua esposa crente, seus filhos crentes. E quantas vezes o diabo coloca coisas na sua mente, na mente dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, do cônjuge, para haver desavença, para que você não tenha prazer em dizer que está na hora de voltar para casa. Nós precisamos de pedir isso de Deus. O filho pródigo, quando lembrou da casa, lembrou do lar, ele teve força, coragem e voltou para casa. E aí, nós, às vezes, não estamos em situação igual a do filho pródigo. Estamos bem dentro de casa, né? Tem tudo, está ali os filhos crentes, a esposa crente, tudo aquela maravilha. E por uma coisa tão banal, tão à toa, uma coisa, sabe, irmão, que seria muito mais fácil, o prejuízo seria muito menor, se você perdoasse, se você deixasse para lá. Mas aí, por causa daquela coisa que todo ser humano tem aqui dentro, e nós temos, não adianta, temos o orgulho, temos a prepotência, temos aquele negócio assim a velha natureza. Por causa disso, aí você não abre mão de nada. Aí vem para a igreja, vai para o trabalho e deixa um clima tenso dentro de casa. Deixa aquele clima. Você sai, aí a esposa tem que chamar os filhos, falar: meu filho, perdoa o papai. Meu filho, perdoa o papai, ele está de cabeça quente. Perdoa, meu filho, porque ele falou isso, é porque está nervoso. E aí, aquele clima, aí você vai para a igreja, até chega aqui, adora, canta, prega, ora. Mas a hora que termina o culto, que você lembra que tem que voltar para casa, aí bate a angústia, bate a tristeza. Aí você vai pensar assim: acho que eu vou dormir no hotel hoje. Daquela vontade de aparecer um amigo para te convidar para ir para uma vigília, para um lugar assim, porque lá em casa ficou ruim o clima.
lá em casa não está legal. Então pare com isso. É melhor você não vir para o culto. É melhor você não ir. Você parar, voltar. Falar, vem cá, meu filho. Vamos conversar. Perdoa o papai. Me perdoa. O filho falar com o pai. Me perdoa, pai. Eu não quero ir para a igreja desse jeito, porque o culto vai terminar. E eu tenho que voltar para cá. Então eu não posso deixar o senhor assim. É melhor, gente. É melhor. Essas coisinhas, a gente não para pensar. A gente só pensa quando a coisa quebra, quando estrangola tudo. Aí, por quê? Por que eu não amei? Por que eu não perdoei? Por que eu não voltei atrás? Então, esta é a primeira situação. Situação que a gente tem que pensar. Eu vou para a festa, eu vou me alegrar, vou pregar, vou louvar, vou cantar, vou ser renovado, vou ouvir a palavra de Deus. Mas quando o culto terminar, eu tenho que voltar para casa. Então pense, antes de vir para o culto, como está ficando a sua casa? Como está ficando a família? Que jeito que está ficando? Tudo crente, estou falando aqui para crentes, salvos e lavados no sangue de Jesus, crente que vai morar no céu, crente que prega, crente que fala em língua estranha, crente que é dizimista, que é fiel. Estou falando com você mesmo, que é crente fiel, fala em língua estranha todo culto, mas quando chega em casa, você não tem a mesma alegria, você não tem o mesmo prazer, você não tem a mesma satisfação. Por quê? Porque quando você saiu, você deixou um clima tenso. Então que Deus nos ajude. Esta é a primeira situação. Agora tem uma situação que às vezes você nem quer voltar para cá. Vou ler o texto. Todo mundo conhece. Quem é que lembra do endemoniado gadareno? O gadareno. O gadareno tem ele parece que em todos os evangelhos. Mas eu quero refletir com vocês em Marcos capítulo 5. Só uma outra situação que achei isso aqui interessante. Marcos capítulo 5, o versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém? Esse aqui é uma outra situação. A situação do endemoniado gadareno, nós conhecemos. Ele fora liberto. Era um cidadão que vivia no sepulcro, conhece, sabemos que ele, quem sabe às vezes nem lembrava mais quem era parente, quem era a sua casa, às vezes nem isso. Mas quando ele foi liberto, a Bíblia diz que aconteceu aquele alvoroço na cidade. Teve o episódio lá dos porcos. Os donos dos porcos ficaram contrariados porque perderam os porcos. Mas quem chegou perto de Jesus de novo, provavelmente no fim da tarde ou no outro dia, passou observando e viu aquele que fora endemoniado. Está escrito assim: são
e em perfeito juízo. Então ele foi completamente sarado, liberto e voltou o juízo. E aí, quando Jesus entrou no barco para continuar a sua jornada, o seu trabalho com os discípulos, o endemoniado: peraí, eu quero ir com o senhor. Não, você não vai comigo, você não vai fazer parte da caravana da alegria, não. Volta para casa, volta para casa, para os teus. Aqui Jesus estava falando para a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e para os seus familiares, para seus parentes. Jesus queria dizer isso: volta para casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor. Então isso aqui é outra situação. Sabe, irmãos, agora vamos aqui. Eu falei de situação que o crente às vezes dá tristeza em voltar para casa, né? Quando lembra. Mas aqui é uma situação diferente. Eu estava tão empolgado com a libertação, com a cura, que queria seguir Jesus, acompanhar, fazer parte. Jesus disse: não, você vai para casa. Então, irmãos, essa situação aqui é uma situação também que voltar para casa se faz necessário. Às vezes você está tão feliz na igreja, tão bem ao lado de Jesus, fazendo as coisas, o pastor dando oportunidade, você cantando, e às vezes você esquece que na sua casa tem alguém que precisa de ouvir um pouquinho, participar um pouquinho da sua alegria, participar um pouquinho do seu prazer, da sua satisfação, da sua emoção. Pense nisso. Tem situação que você não quer voltar para casa por causa da tristeza, e tem outra situação que você não quer porque nem lembra, está tão empolgado que nem lembra dos seus. Então agora a reflexão é esta: você está bem na igreja, você está uma bênção na igreja, você é um obreiro recém-consagrado, tem cargos na igreja, tem dom, sabe cantar, sabe pregar, dirige congregação, dirige trabalho, dirige culto, mas você precisa lembrar dos seus, da sua casa, lembrar dos seus filhos. Será que eles estão participando dessa alegria sua? Será que eles estão participando desse milagre que você está vivendo? Há um milagre, até canta, né? Um milagre na sua casa, e aquela alegria toda. Às vezes o seu filho é crente, tudo bem, às vezes nem tanto, às vezes está desviado, vem na igreja porque você traz na marra. É porque ele não está participando da sua emoção, do seu milagre, da sua bênção, do seu prazer de cantar. Você tem prazer de cantar aqui na igreja, você tem prazer em fazer o trabalho do Senhor, mas não tem o mesmo prazer em comunicar, em participar, em dividir, compartilhar disso com os seus. Não é chegar lá e só pregar o que você prega na igreja, não. É chegar em casa e fazê-los sentir o que você está sentindo, fazê-los ter o mesmo prazer que você tem. Pastor, mas isso aí é só Deus que faz. Concordo. Só que Deus faz através de você. O mesmo poder, a mesma unção, a mesma graça que você tem para transmitir para a igreja quando você canta, quando você louva, quando você prega, você precisa ter também para fazer isso dentro de casa com os seus. Fazer isso desse mesmo jeito, essa mesma unção, essa mesma capacidade de fazer o povo pular, gritar, saltar, contribuir, ajudar. Você fala e o povo vai atrás e tal. Então você tem que ter isso
para os seus. Deus tem que te dar. Deus te dá. Deus nos dá condições de convencer os nossos filhos, convencer os nossos netos, que é bom ser crente, que vale a pena servir a Deus. O endemoniado gadareno queria ir atrás de Jesus no oba-oba, na alegria, no pula-pula, fazer aviãozinho atrás de Jesus, quem sabe, gritar, pular. Jesus disse: não, volta para os seus, vai para casa, conta para eles o que você recebeu, conta, passa para eles o que você está sentindo, conta para eles, faz eles entender que você não é mais o mesmo, que você agora não mora mais no sepulcro, que você agora não é mais endemoniado, você agora é liberto. Irmão, é na nossa família, é dentro da nossa casa, que nós precisamos ter a graça de contagiá-los com a unção que você tem aqui dentro da igreja. É na sua casa, na sua família, que você precisa de unção para contagiá-los, para você não ter que trazer na marra o seu adolescente para a igreja, para que você não tenha que trazer à força o seu filhinho. Não quero ir para a igreja, não gosto. Não é assim não. Deus te dá capacidade, Deus te dá graça para você contagiar os seus. Aleluia, glória a Deus. Você vai ver, irmão, peça isso de Deus. Você vai ver chegar dias que o seu filho adolescente, que você lutava para trazer na igreja, ele não queria, vai chegar dias, ele vai olhar para você e falar: papai, está na hora de ir para a igreja, eu tenho que cantar no conjunto, eu tenho que tocar na banda, eu tenho que ir na igreja. Se você pedir a graça de Deus, a unção de Deus na sua vida, para que a mesma unção que te use aqui, te use dentro da sua casa, você vai ver isso acontecer na sua família. Vai ter prazer em viver dentro de casa. Nós precisamos de orar, buscar a Deus, para que o lar dos crentes sejam uma igreja. A casa dos crentes tem que ser uma igreja. A sua casa é a primeira igreja que você deve ministrar. A sua casa é a primeira igreja que você deve pregar, que você deve convencê-los. É a sua casa. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, e misericórdia. E o horário? Meu relógio acho que parou. Então porque está cedo mesmo. Tá bom. Meus queridos irmãos, eu falei de duas situações. A situação em que a pessoa não quer voltar para casa porque sabe da situação. A situação do filho pródigo, que lembrou de voltar para casa, deu alegria, voltou, foi bem recebido. Do gadareno, que quis voltar, aliás, ele nem pensou de casa, ele queria era seguir atrás do Senhor Jesus. E o Senhor disse: não vai para casa, você não vai me seguir, não, a Bíblia diz, não permitiu, volta para casa. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui, essa questão de voltar para casa, eu disse que tem gente que quando termina o culto não dá alegria nele quando pensa que tem que voltar para casa. É porque não tem a casa, o lar para voltar. Não estou dizendo, de novo, volta para do móvel, mas o aconchego, não tem o carinho, aí ele fica querendo ficar por ali mesmo.
inventa 1001 coisa para não ir para casa. Agora, o Senhor Jesus, Ele nos dá uma lição muito bonita, até mesmo aqueles que não têm casas. O Senhor Jesus disse, quando alguém quis segui-lo, Ele disse: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí Jesus fala com os discípulos para segui-lo, e os discípulos o seguem, e aí nós vamos encontrar uma coisa, que aqueles discípulos que queriam seguir a Jesus, tendo em vista os benefícios materiais, às vezes não entenderam, mas teve aqueles que entenderam. Aí foi onde o Senhor Jesus disse: e quem deixar casa, volta na casa de novo, deixa casa, pai, mãe, por amor de mim, terá nesta 100 vezes mais, e na outra a vida eterna. Então, às vezes a gente fala assim, igual falando aqui agora de casa, é o reduto, é o lugar que todo mundo quer ir. Mas eu não posso deixar de falar isso, que realmente tem casa que não dá mesmo prazer em pensar em voltar, que você não tem culpa, né? Você mora ali, é um filho. Aí eu tenho que falar isso não serve para você. Aí é onde entra, eu tenho que falar isso, entra onde a questão que Jesus disse: quem não deixar casa. Então, às vezes você vai, caramba, eu tenho que pensar então, como é que eu faço? Porque minha casa é um inferno, minha casa não dá. Aí, porque você não é o cabeça, você não é o chefe da casa, não pesa sobre você. E se a tua casa, entre aspas, está te impedindo, atrapalhando você seguir o Senhor Jesus, faça o seu trabalho nesta casa, e se for preciso, deixá-la por amor, para seguir a Deus, para seguir o Senhor Jesus, faça. Que Deus possa nos ajudar. Eu tenho que falar porque são situações, existem as situações. Essa palavra que eu disse, dessa responsabilidade, ela cabe ao chefe da casa, ao chefe de família. Mas existem aquelas pessoas que não é o chefe da casa, ele mora na casa e a casa é um inferno, é um labirinto, e ele não tem o que fazer. Aí a única coisa que ele tem que fazer é deixar para seguir a Cristo. Existem essas situações que o Senhor, eu tenho que falar isso e orar por você, porque a gente fala, e eu sei que tem gente aqui que não teve uma casa, não teve um lar, não teve esse prazer, essa alegria dentro de casa. Aí eu tenho que agora orar com você. Deus vai te dar, irmão, Deus vai te dar paz na sua casa, Deus vai te dar paz entre os seus filhos, irmão, Deus vai te dar paz, Deus vai te ajudar você a conseguir conciliar a situação. Seu filho, às vezes, ele precisa da sua ajuda, da sua compreensão. E filhos, seu pai precisa do seu entendimento, do seu perdão, da sua compreensão. E o pastor, existem casas, a gente fala assim, mas tem que lembrar, eu sei que aqui tem, eu, graças a Deus, minha casa, meus pais, vivi bem até hoje, graças a Deus. Então eu não tive essa experiência de um lar desajustado, mas eu sei que tem.
Então, o que eu preciso falar com você agora? É que Deus vai te dar. Aí você vai dizer assim para mim: eu nunca tive. Você já está velho e viveu por aqui, por ali, pelas casas dos outros, nunca teve uma casa. Às vezes você não tem ainda, mas Deus vai te dar. Você vai conseguir sim. Você que não é casado, vai casar, Deus vai te dar uma casa. E mesmo você que já é casado, que já tem a sua esposa, seus filhos, mas o seu lar, sua casa tem sido uma bagunça, Deus tem poder para transformar a sua casa. Deus tem poder para transformar a sua família. E você voltar a ter prazer em dizer: quão bom é voltar para casa. Deus vai te ajudar, irmão. E poder dizer, muito obrigado, pastor João. Poder dizer, ter alegria de dizer, nem dizer como está escrito o versículo, serviremos, mas dizer: eu e minha casa servimos a Deus. O texto ali era Josué dizendo: eu e minha casa vocês podem servir quem vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você poderá um dia dizer: eu e minha casa servimos a Deus. Deus pode fazer isso. É muito bom. Só quem tem um lar, não é todos ser crente, porque isso é difícil, mas às vezes, se você conhece casas que não é todo mundo crente, você já conversou com algum cidadão, fala: não, em casa meu pai e minha mãe são crentes, eu não sou não, mas eu respeito eles, eu não faço bagunça, eu não coloco música lá alta demais para perturbar eles, eu respeito meu pai e minha mãe. Existem casas assim. Então você pode ter uma casa assim, mesmo que não consiga todos ser crentes, mas ter respeito dentro de casa, ter o carinho dentro de casa. E eu vou dizer mais uma vez: tudo isso depende de mim e de você. Depende de você, pai, depende de você, mãe, depende de você, responsável. O diabo tem lutado para desestruturar as famílias, tem lutado e tem feito muita coisa para acabar com a família. Essa questão aí desses casamentos homossexuais, essas coisas. Olha, o mundo está terrível, mas você ainda tem uma casa, você ainda tem uma família. Ore a Deus por isso, agradeça a Deus por isso e peça a Deus que Ele te ajude a manter isso. E você que está atravessando por uma crise dentro do lar, dentro de casa, Deus vai te ajudar a vencer. Você precisa de acreditar. Pastor Wellington, eu posso fazer uma oração com os irmãos aqui? Vamos fazer uma oração juntos? E nessa oração, cada um vai orar. Eu sei que seu filho não está aqui, a sua filha não está aqui, às vezes o seu cônjuge não está aqui, você está só aqui na igreja, mas você pode agora orar e falar com Deus, e Deus vai tocar no coração dele ou dela, aonde ele estiver. Deus vai mover o coração dele. Aí a oração você vai pedir: Deus, me ajude, para quando eu chegar em casa, eu possa encontrar minha família em paz, eu possa ter prazer dentro da minha casa. Deus, me ajuda que eu possa voltar a ter a comunhão que eu tinha com a minha família. Deus vai te dar isso, irmão. Não desespere, não. Eu falei aqui de muitas situações. Às vezes a gente ironiza as coisas, mas eu tenho que colocar isso
para que nós pensemos, porque eu sei que existem casas com dificuldades, mas nem tudo acabou, nem tudo chegou ao fim, ainda há esperança. O seu filho pode sim sair das drogas, a sua filha pode sim sair das drogas, sair da prostituição, o seu marido, irmã, pode sim ser liberto e voltar para casa. Irmão, a sua mulher pode sim ser liberta e voltar para casa. Sim, o seu casamento que está à beira do divórcio pode sim ser reatado, pode sim ser consertado, pode sim, a sua casa pode sim voltar a ser um lar de paz, ser a casa de paz. O que nós vamos orar agora, cada um faça a sua oração. Abre o seu coração agora. Se você precisar e sentir necessidade de ir abraçar alguém, pedir perdão a alguém da sua casa, que está aqui, vocês não estão bem, e se quiser fazer isso, faça, mas pelo Espírito Santo, tocado por Deus. Não por palavra, não por meu incentivo, mas se Deus tocar no seu coração. Agora, uma coisa eu digo, se você agora colocar no seu coração e dizer: Deus, eu quero chegar em casa, eu quero pedir perdão, eu quero reconciliar, eu quero ver o meu filho, eu quero ver a minha filha, eu quero ver o meu pai, eu quero ver a minha mãe, eu quero abraçá-los e pedir perdão. Se você colocar isso no seu coração agora, Deus vai te ajudar, e você vai ter graça, força, para chegar em casa e abraçar os seus, e o seu lar reinar paz, você ter alegria, ter prazer em lembrar que tem que voltar para casa. Que Deus possa te ajudar. Oremos juntos agora. Eu oro por você e você ora por mim. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de bondade, meu Senhor, meu Criador, meu Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, eu te peço, ó Pai, em favor desse pai de família, dessa mãe de família, em favor desse filho, dessa filha, deste marido, desta esposa, que precisa de um conserto, precisa de um reajuste dentro de casa, de perdão, precisa de paz. Que o Senhor agora, ó Pai, possa ajudar a vencer, possa ajudá-lo a ter força e ir para casa, não ficar procurando subterfúgios, não ficar procurando desculpas para demorar a chegar em casa e já está todo mundo dormindo, porque não dá prazer em voltar em casa e ver o povo acordado, mas que o Senhor possa agora ajudá-los a voltar para casa correndo e encontrá-los ainda acordado para pedir perdão, para reconciliar, para fazer um conserto e voltar a ter paz dentro de casa. Pai, eu te peço agora, ó Senhor, em nome de Jesus, abençoe este filho, esta filha. Deus, dê força, dê graça, para que faça um telefonema, para que faça uma ligação, reconciliando, pedindo perdão. Pai, em nome de Jesus, faça este milagre no meio das famílias da igreja, o povo do Senhor, o povo que o Senhor comprou com o seu precioso sangue, e vive, ó Pai, em guerra dentro de casa, mas o Senhor pode fazer agora um milagre, a transformação, no coração aqui agora, quebrando esse coração, ó Pai, quebrando agora em nome de Jesus, esse coração endurecido, magoado, ferido, triste, angustiado, quebranta agora, que o Teu Espírito Santo faça um milagre agora, no coração desse homem, dessa mulher agora, que está com o coração triste, amargurado pelas brigas, pelo desentendimento, mas que possam agora, ó Pai, ter força e coragem, ao chegar em casa, abraçar e perdoar um ao outro. Pai, em nome de Jesus te peço, Senhor, uma bênção especial
sobre as famílias aqui representadas, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, pastor Wellington. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar a Deus, contribuir com os nossos dízimos e ofertas para o sustento do trabalho do Senhor. Vamos cantar o hino de número 400, todos contribuindo com alegria. Hino de número 400. Irmãos, aquele que vive em Jesus, cada dia, essa pessoa tem vontade de voltar para casa. E é em casa uma bênção também. Amém? Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, eu falei com o pastor Wellington aqui, eu estou sentindo uma necessidade de falar com os irmãos sobre a nossa Secretaria de Missão, a Missão Brasil Central. Nós temos, irmãos, missionários no Amazonas, nós temos missionário no Mato Grosso, nós temos 3 casais de missionários na Bahia, nós temos como missionário que nós sustentamos em Goiás, que nós damos ajuda de custo. E de alguns meses para cá, a Missão Brasil Central, nós estamos passando em aperto, irmãos. A coisa diminuiu muito as contribuições. E eu tenho observado, principalmente aqui na sede, são poucos irmãos que contribuem com a Missão Brasil Central. Eu quero fazer um apelo em nome de Jesus aos irmãos que estão aqui. Você que não tem um carnezinho de contribuição, nos procura. Você que era um contribuinte, parou de contribuir, volta a contribuir, porque nós estamos em aperto, irmãos. Tem alguns meses que não está dando para mandar para todos, ajuda de custo para todos os missionários, fica uns 2, uns 3, aí depois quando vai entrando a gente, aí fica coisa a prestação, e eles têm as necessidades deles, irmãos, lá na Bahia, lá no Amazonas. Outro dia mesmo o irmão do Amazonas atrasou lá, ele me ligou, não é pelo nosso querer. Então eu faço um apelo em nome de Jesus a todos os irmãos nesta noite. Você que já contribui, continue contribuindo. Se você, quem sabe, eu até tenho falado com alguns dirigentes pessoalmente,
e aqui nós temos, fala na congregação sobre a Missão Brasil Central. Você que se sentir, você que já é contribuinte, mas às vezes Deus vai tocar em você e estar aumentando a sua contribuição, faça isso e Deus vai retribuir com ricas e copiosas bênçãos dos céus. Você que ainda não é um contribuinte da Missão Brasil Central, irmãos, nos procure, pega um carnezinho e vamos ajudar a manter os nossos missionários no campo missionário. Amém, irmãos? Muito obrigado, pastor Wellington. Amém. Nós vamos fazer isso. Eu até conversei com o pastor Marivaldo. Nós precisamos fazer algo para melhorar a nossa contribuição. E a igreja missionária, ela é uma igreja abençoada. Foi a época que a igreja mais foi abençoada quando mais nós investimos em missões. Então, nós fizemos aqui há poucos dias uma oferta para o campo missionário e foi muito bom. E a gente vê que os irmãos têm o prazer de ofertar, né? São pessoas, irmãos, que estão lá no campo, lá longe, lá no Amazonas, lá no sertão, trabalhando, e nós que temos compromisso com eles de mandar o sustento. São pessoas como nós, que têm filhos também, que têm necessidades também, que gostam também de comprar uma roupinha nova, embora é tão pouca ajuda que a gente fica com dó, né? Mas eles estão lá por amor, fazendo a obra missionária, e não são diferentes de nós, passam necessidade, precisam comprar remédio, precisam colocar os filhos no lugar onde tem escola. Então, coloque no seu coração de ajudar. Você que já foi contribuinte da Missão Brasil Central, nós não deixamos de fazer o trabalho, ainda existe, e nós precisamos, claro que informar mais, porém, você é ciente de que nós temos um trabalho missionário que precisa da sua ajuda. Tem o Natal Missionário, que esse ano nós tivemos dificuldade em ajudá-los. Então, se vocês quiserem um carnezinho, levanta aí. Os irmãos estão aqui bem rapidinho. Se você quiser pegar um carnezinho, irmãos, se cada um aqui contribuísse com, não vou nem falar R$50, que seria quase que todos poderiam por mês fazer isso. Mas se você fizer uma quantia, R$20, R$10, eu tenho certeza, se você quiser, os irmãos estão com carnezinha, leva e contribua, e Deus vai te abençoar. É o maior investimento que nós podemos fazer, é quando nós investimos em almas, no reino de Deus. Então contribua, faça um esforço, segundo o Espírito Santo colocar no seu coração, você faça isso, e Deus vai te abençoar de uma maneira especial. Nós temos alguns avisos aqui, que às vezes são os mesmos avisos, né, irmãos? E a gente projeta ali, e então os avisos que os irmãos já sabem, nós não vamos estar repetindo aqui, os irmãos observam na projeção, mas nós temos aqui alguns avisos. Eu vou ler todos hoje, mas depois nós vamos selecionar aqui os que o pessoal já sabe, é só lembrar no Data Show aí. Mas temos aqui dia 27 de maio, na congregação da Vila Mariana, 5º Café Teológico. Então os irmãos já estão cientes. O tema é Teologia da Reforma Protestante. Estará ministrando o presbítero Reginaldo de Uberlândia. Inscrições com o presbítero Lázaro e com o cooperador Erlan e Elias Terra, que estão ali. Faça sua inscrição para participar deste café teológico. Próximo domingo haverá Feira dos Talentos, no período da escola dominical. Ensaio da banda de música amanhã às 20 horas. A Usader avisa que dia 12 teremos um jantar dos namorados por apenas R$50 o casal. Interessados, procurar a diretoria da Usader ou a irmã Eliana. Oração em favor do irmão Maestro Chiquinho, que está se recuperando de uma cirurgia. Também Vandete pede oração pela sua mãe, que vai fazer uma cirurgia amanhã cedo. E vamos orar também para a irmã Luzia, que também vai passar por uma cirurgia. E o irmão Diogo ligou também agora há pouco, que sexta-feira também vai passar por cirurgia. Eu estava preocupado, falei, nosso povo tudo passando por cirurgia, né? Vamos fazer um check-up aí, que se precisar todo mundo, né?
Pastor Hermógenes também vai sábado agora. Foi antecipada a cirurgia dele. Ele já foi, é motivo que ele está aqui, está para São Paulo e vai fazer uma cirurgia no olho. Então nós vamos orar para que Deus possa abençoar, né? Como eu disse no início, o médico ficou admirado do irmão Chiquinho estar vivo. Rapaz, ele falou assim, foi Deus mesmo. E ele recebeu uma profecia há uns 2, 3 meses atrás, não sei, quando a irmã falou para ele que Deus estava livrando ele da morte, de um infarto fulminante. E na hora ele pensou assim, mas acho que essa irmã errou, porque eu estou bem, né? Mas quando ele pegou o exame, e eu insisti com ele, rapaz, tem uma dorzinha no peito, não deve ser gás. Ele vai no médico, vai fazer uma consulta. E ele foi, e no exame o médico, eu não sei, agilizaram meio rápido, porque o negócio estava muito, acho que estava bem, só 99% uma veia obstruída. E o médico disse, olha, as veias, as artérias, muito ruins. Não sei como você está. Eu pensei que ele não sabia, mas o médico falou para eles. O médico, eu fui falar com ele hoje, rapaz, eu falei para o médico, porque é Deus que me segurou, porque, então você já sabe, né, que eu estava esperando ele sair depois, eu até estava assim, falando com muito cuidado para a família não saber, mas aí já falou para eles, falou para a família, né, então, mas é oração, né, irmãos? E Deus abençoa, usa os médicos também para, nesse momento, fazer tudo certinho. Então, muitos irmãos estão aí cuidando da saúde, né? Alguns porque estavam assim meio sem cuidar, né? Então, vamos cuidar da saúde, né? Deus pode curar, e às vezes alguém também vai lá, tem um diagnóstico médico e você vai ter um exame doente, outro curado, sem ter que fazer cirurgia. Mas se precisar de passar por cirurgia, que Deus abençoe, né? Dê condição, para que você possa fazer e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Tem inscrição para a EBF, a irmã está lá atrás. Se você quiser adotar uma criança também para fazer a EBF, muitos bairros, muitas crianças dos bairros não têm condição de vir, mas você adotando, você fazendo isso, você estará ajudando alguém. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Na próxima terça-feira estaremos aqui com a palavra para a igreja. Então os irmãos venham e tragam mais pessoas também para estar conosco. Estamos sentindo falta de algumas irmãs que não vieram, esposa de alguns obreiros, e muitos dirigentes de congregação também não veio, né? Então, alguns justificaram, mas que nós possamos ter o comprometimento em estarmos aqui para participar do culto. Nós temos o compromisso, principalmente nós obreiros, e aí automaticamente a igreja acompanha, certo? Deus abençoe. Pastor Jonas, vem aqui orar por nós. Irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, eu estou voltando muito feliz para casa. Aliás, a minha casa é um oásis, é um lugar de bênção. Tenho o privilégio de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Meus genros, meus netos, minhas netas, inclusive quando o pastor Mosaí falava, eu esqueci do neto, que queria vir comigo para o culto, e eu esqueci ele. Mas daí a pouco ele chegou ali, ele veio, o Jonas Neto, querendo vir para a igreja. Então, meus amados, é isso. Ore para que Deus abençoe a sua casa, que seja uma casa abençoada de verdade, que seja um lar, e não apenas um amontoado de concreto, né? E também, irmãos, pastor Wellington, eu estou vendo que ainda tem 1 minuto aqui para as 9, só meio minuto, irmãos. Irmãos, a Missão Brasil Central, nesse domingo próximo passado, eu falei à nossa igreja ali sobre a missão. Disse que nós somos fruto da missão. Então, irmãos, vamos abraçar essa causa juntos, com a igreja de Rio Verde, junto com o pastor da igreja, junto com o missionário principal aqui, que é o pastor responsável por eles,
pastor Marivaldo, e Deus vai suprir todas as nossas necessidades e o reino de Deus vai crescer para a glória do nome dele. Mas ajude, você tem condição, nós temos condição de ajudar. Ajudamos todos os departamentos, é tanto departamento que glória a Deus, é departamento disso, daquilo, e também missão também. Olha lá, agora mesmo eu vi ali uma entrada de R$90, para quê? Para um chá, um café, um retiro espiritual, R$90 de entrada. Faz um desse, irmão, também de 90 conto de réis, e a gente vai. É isso. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa todos os departamentos da nossa igreja, Pai, que eles tenham fartura de dinheiro, para isso, aquilo e aquilo outro, o Senhor sabe tudo, mas abençoa também, Pai, esse departamento de missões. Pai, nós somos fruto de uma missão sofrida, que tem marca de sangue, que tem cruz e que tem evangelho. Pai, nos ajude e nos desperte, para que nós possamos ver a necessidade primordial da missão Brasil Central. Pai, o Senhor tem dado a nós para contribuirmos com tanto departamento. Faça-nos lembrar também deste nobre departamento que faz parte do teu reino aqui na terra. Pai amado, aquele missionário que está lá, na distância, longe de seu estado de origem, longe de seus parentes, nos lugares hostis e pobres, nos sertões e nas matas. Ó meu Deus, nos ajude e nos desperte por tua bondade. Abençoa o pastor Marivaldo, que ele não venha desanimar diante das lutas, mas que seja um soldado valoroso como tem sido até aqui, que seja um lutador incansável. Desperta a tua igreja, Pai, em todos os sentidos necessários. É o que eu te peço em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. E a igreja alegre diz: amém.